Fala pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente tem um conteúdo especial preparado para vocês. Se você está buscando informações valiosas, estratégias eficientes e insights transformadores sobre advocacia para startups, então você está no lugar certo. Bom, eu sou Tiziano Gadelha, marido de Caroline, pai de Francisco. Nas horas vagas eu sou especialista em propriedade intelectual, advogado de mais de 1.500 empresas nessa área. Bom, neste vídeo vamos mergulhar fundo em um assunto que desperta a curiosidade e interesse de muita gente, tá? A grande provocação da gente hoje é: será que a advocacia é apenas processo judicial? Todo mundo está habituado aos tribunais, todo mundo está habituado aos processos intermináveis, a falar em honorários de êxito, a falar em advocacia que envolve milhões ou bilhões de reais em juízo e juízes complexos, estruturas judiciárias conservadoras, longas, demoradas. E bom, eu vim hoje mostrar para vocês aqui que não é bem assim, tá certo? Existe um universo de serviços jurídicos que estão fora dessa restrição conservadora, dessa restrição até um pouco chata, né, antiquada. E eu vou mostrar para vocês, eu vou trazer algumas questões que demonstram como a gente pode obter uma remuneração muito melhor fugindo do processo judicial apenas, tá? Vale um lembrete, eu não estou aqui falando que não se deve usar processo judicial, eu estou dizendo que há alternativas. Bom, antes de começar eu quero te convidar a se inscrever em nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, no TikTok, aqui no Instagram. E enfim, pela plataforma que você estiver nos assistindo agora, para você não perder nenhum conteúdo, para ser sempre avisado sobre a criação de novos materiais. E se você gosta do que a gente está fazendo por aqui, por favor, compartilha com teus amigos aí, com teus colegas, para a gente continuar produzindo uma série de reflexões e de discussões, de debates que interessem a todos, beleza? Bom, pessoal, uma coisa muito comum é a gente acreditar que a advocacia está restrita aos tribunais, né? Quando alguém fala, você é advogado, você está fazendo direito e tal, então, vai fazer concurso público ou vai advogar? Aí quando fala advogar, entendi, chega a dar uma pena, né? Mas então, não precisa ser assim. E é interessante que isso é até uma mudança regional. Por exemplo, aqui no Brasil, quando você está no Sudeste, advogar é uma boa coisa. Pouca gente vai para o concurso público. No Nordeste, os concursos públicos eles são muito mais procurados do que a advocacia. Isso se explica pela questão financeira, infelizmente. A média salarial de um advogado, mais de 80% da advocacia, 84% para falar a verdade, não chega a R$3.000, tá? Enquanto que no serviço público essa média é bem superior. Então, para cargos jurídicos. Então, o que acontece é um desinteresse, em especial pela advocacia. O que não acontece no Sudeste, uma vez que no Sudeste você tem diversas oportunidades de advogar para grandes empresas internacionais, empresas criadoras, geradoras de muita receita, tá? Então, o processo judicial é apenas uma dessas atuações do advogado. E o que eu trago aqui como reflexão é o seguinte: o processo judicial é importante sim, mas não é mais só ele, tá? Hoje em dia, por exemplo, vou falar do nosso caso. A gente atende muitas empresas que optam pela mediação extrajudicial, bem antes do processo judicial. A gente faz uma notificação, a gente abre o debate, abre o diálogo com a outra parte e na esmagadora maioria das vezes a gente consegue solucionar, consegue dar um encaminhamento ali que não vai precisar mais ter um processo judicial atrelado. Isso é algo fantástico para o cliente e para o advogado. Mas isso sempre existia, essa mediação sempre existiu. A questão é, eu vou mostrar para vocês também produtos decorrentes da advocacia que não estão atrelados a um processo, efetivamente, a um processo judicial. A gente tem você pode chamar de uma nova advocacia, que engloba não apenas esses produtos, esses pacotes, ou o pessoal costuma chamar de planos de créditos, que é quando você compra, por exemplo, eu vou comprar num contrato mensal com tal escritório 30 créditos por mês. Aqueles 30 créditos eles me dão direito de, por exemplo, um processo judicial, ou me dão direito de 10 revisões contratuais, ou 3 elaborações, ou
enfim, e por aí vai. Isso a depender, obviamente, do acertado com o escritório e o perfil do escritório. Por exemplo, o meu escritório ele é especializado em startups e propriedade intelectual. Se você me pedir uma demanda tributária, a gente vai atender através de um escritório parceiro tributário. Se você me pedir uma demanda de direito de família, cara, que é algo que foge da gente, mas como você confia no nosso trabalho, na nossa atuação, a gente vai atrás de um parceiro na área de família e vamos entregar aquele trabalho para você, mas subcontratando. Essa é mais uma questão que a advocacia não está habituada a debater. Estamos habituados apenas a cobrar o comissionamento pela indicação. Esqueçam isso. Isso não é formato de remuneração para advogado, para processo judicial de jeito nenhum. Depois eu explico como você fazer a indicação ser valiosa, mas não através de processo. Bom, além disso, você também pode fazer uma coisa que sempre existiu, mas hoje você tem a possibilidade de fazer isso de forma muito mais barata, que é a oferta de cursos, de mentorias, de treinamentos, principalmente em company, coletivos, etc. E a gente pode falar sobre, a gente pode destacar alguns benefícios, né, que ampliar essa atuação do advogado pode trazer para os bacharéis em direito, muito além do processo. É interessante, né, quando a gente está na faculdade de direito, né, dificilmente você tem uma disciplina lá de novos modelos de negócio. O que você tem lá é o seguinte: TGP, Teoria Geral do Processo. Você tem introdução ao processo, aí processo civil, processo de trabalho, processo penal. Você tem processo em tudo, processo tributário. Tudo bem, mas não tem, por exemplo, medidas alternativas, não tem, por exemplo, buscas consensuais, não tem, por exemplo, negociação ou, uma coisa importantíssima, resoluções através de tecnologia. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui a uma palestra certa vez no HSM Expo, um pouco antes da pandemia, e é um grande evento sobre inovação, e nesse evento se discutiu o seguinte: o Peter Diamandis, um dos maiores autores de inovação do planeta, ele falou o seguinte: sabe que plataformas como Airbnb, Booking, etc e tal, estão com os dias contados? Aí todo mundo ficou: como assim dias contados, cara? Não é possível. Essas plataformas estão com os dias contados? Pois estão. Por quê? Porque essas plataformas, elas dependem da interação e dependem de um terceiro, de um broker, de alguém que faça essa intermediação. Assim que a gente tiver com IoTs mais bem apresentadas, mais bem organizadas, o que vai acontecer é o seguinte: você vai ter contratos automatizados de fato. Ah, não, mas eu coloquei o meu contrato lá o meu contrato na blockchain do Bitcoin, do Ethereum, etc e tal. Não é só isso. Eu coloquei o meu contrato para ser um contrato de fato automático. Você tem, por exemplo, a autoexecução contratual. Se você contrata algo como a corrida de Uber, por exemplo, olha, eu preciso sair do ponto A ao ponto B. Tudo bem, mas se esse ponto A ao ponto B, ele tiver algum tipo de atraso, algum tipo de dano, por exemplo, você na hora de descer, você puxou a porta do carro, a alavanca lá, sei lá como é o nome daquele negócio, e quebrou. Cara, você tem que pagar aquilo. Tudo bem, se o teu contrato tiver efetivamente blockchain, tiver efetivamente como um contrato inteligente, o que vai acontecer é você vai ser cobrado diretamente do seu cartão de crédito. E aí você pode ou não abrir uma disputa para dizer: olha, não foi eu que quebrei. Tudo bem, mas as coisas já estão conectadas. Essa é uma reflexão. Você está preparado para essa advocacia? A tua faculdade te preparou para isso? A tua pós-graduação te preparou para isso? Acho que não, né? Mas as startups estão precisando dessa realidade. Bom, eu acho que se a gente não investir tempo, se a gente não investir recursos em estudar isso, a gente não tem como estar preparado para as novas demandas. É a mesma coisa de quem não se preparou para atender pela internet. Chegou a pandemia e disse: galera, hoje todo mundo na internet. Você pode até dar o teu valor da reunião presencial, etc e tal, mas se você não tiver a disponibilidade para reunião online, para as tão chamadas calls, você não vai conseguir dar um próximo passo. Bom, e aí voltando, a gente falando um pouco de tecnologia, mas também de uma área não tão nova no direito, essa parte de mediação, é importante a gente relembrar o que eu falo sempre aqui: advogar é estar junto. O latim diz isso. Advogar é estar junto do seu cliente. O que é fazer a mediação? O que você faz quando você busca um consenso entre os clientes? O que você faz quando você está procurando uma solução que não se socorre ao Poder Judiciário? Será que isso não é advogar? Me parece que é. Me parece que a advocacia é você pensar na necessidade do teu cliente. E vejam,
A gente tem diversos escritórios de advocacia, na verdade a gente tem muitos escritórios de advocacia que estão cada dia mais fazendo isso como uma política de remodelamento, tá? Aqueles escritórios tradicionais do contrato mensal, de valores lá em cima, porque eu quero ter aquela banda, está diminuindo muito. Agora, claro, tem algumas questões que não acabam. Por exemplo, os escritórios que trabalham com relações governamentais, relações institucionais e tal. Cara, esse é meio difícil do cara simplesmente substituir. Se você tem lá, por exemplo, um trânsito, e eu não estou falando absolutamente nada errado, nada ilícito, mas se você tem alguém, por exemplo, que transita bem em determinado órgão, fez um mestrado em algum canto, ou já trabalhou em tal canto, ou é um servidor aposentado, uma pessoa que saiu de lá, veja, é óbvio que o acesso que aquela pessoa tem é muito maior do que o das pessoas que estão lá apenas estudando nos livros. Por isso que eu falo que soft skills andam do lado de hard skills. Para quem está conhecendo esse debate agora, soft skills são aquelas habilidades que não estão nos livros da tua área específica. Por exemplo, no direito, você não tem uma disciplina oratória, você não tem uma disciplina negociação, mas você tem uma disciplina de direito civil, direito da propriedade intelectual, direito constitucional. Mas quando você entra no estudo das soft skills, ou seja, daquelas habilidades que envolvem a criatividade, que envolvem o raciocínio lógico, que envolvem, por exemplo, a precificação, a forma de se negociar, aí sim você pode ter um conhecimento mais completo. Tá? É quando você une soft com hard skills, tá certo? Eu posso dar um exemplo para vocês aqui no nosso escritório, o TGA. Aqui na TGA, o que a gente faz? A gente, além de atender startups, a gente busca pensar como startup, agir como startup. Por exemplo, eu não vou entrar obviamente em muitos detalhes, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: abrindo um pouquinho da nossa rotina, o que a gente faz? Os nossos honorários estão cada vez mais caros, mas a gente não busca encarecer para o cliente, o que a gente busca é valorizar o nosso trabalho. Vou dar um exemplo. Nós criamos alguns formulários para resolverem algumas reuniões, ou seja, se o cliente preenche o formulário, o trabalho para ele, ao invés de custar, vamos dizer, R$1.000, o trabalho vai custar 300. Vejam, a gente já queria que o trabalho custasse 300. Quando a gente botou R$1.000, a gente fez duas coisas. A gente ancorou o preço, e eu vou explicar para vocês mais o que é ancoragem, e a gente ofereceu possibilidade, a gente ofereceu alternativa por um valor mais barato. O que o cliente faz? Ele diz: não, eu quero pagar R$1.000, porque eu quero que você olhe para mim, que você me diga. Ele não quer. O bolso é o órgão mais sensível do ser humano. Então, se você diz para o cara: olha só, você tem como economizar 70%, se você me enviar essas informações sem que eu precise anotar tudo, o cliente vai pagar os R$300. Mas nota que quando você ofereceu R$1.000, o cara se assustou. Quando você disse 300, aí o cara disse: poxa, eu quero esses R$300. R$300 é muito barato. Então, tudo bem. Então, note, se você vai contratar uma mentoria, por exemplo, e o teu mentor diz: olha, custa R$1.500 a hora. Aí você diz: caramba, é muito caro. Não, mas olha, eu tenho um plano que você contrata 10 horas de mentoria e sai por apenas R$5.000. Note, não é que os R$500 sejam baratos, mas se você ancorou o preço nos 1.500. Essa é uma das estratégias que a advocacia não está habituada a fazer. O que a advocacia está habituada a fazer é o seguinte: não, eu não posso dar muito desconto porque senão desvalorizo a minha profissão, a minha atividade. Não é isso. Papo errado, tá? Vamos lá. Tem outra coisa importantíssima que a advogada não está habituada a fazer, que é criar produtos. A gente na faculdade e na atuação mesmo da advocacia, a gente não está habituado na criação de produtos, a gente está habituado a montar serviços e planos de serviços. Cara, faz o contrário, empacota. Faz o seguinte: cria, por exemplo, você trabalha com... Pronto, vou dar um exemplo de um amigo meu, um baita advogado na área de legal design, Eric Nibo. Eric, além de ensinar você a ter documentos jurídicos mais fáceis de compreender, mais fáceis de serem utilizados, Eric também tem um software que faz esses documentos para ti. Então note, Eric pegou aquela genialidade dele. Ele que é um cara professor de INSPE, professor de BENEC, professor de PUC, professor de um monte de canto legal, de FGV, etc e tal. Eric tem 2, 3 livros publicados. O que é que ele fez? Ele empacotou aquilo que ele já faz e disse o seguinte: ó, você não quer me contratar, não tem problema, mas faz o meu curso custa apenas, sei lá, R$1.000, R$500, não sei quanto é, mas é tanto, por exemplo. Tudo bem, quando você está comprando aquele curso dele, você compra achando muito barato, porque ele ancorou o teu preço com base na credibilidade que ele tem no mercado. Eu vou dar um exemplo, aí eu dou um exemplo de casa, para falar para vocês sobre isso. A gente criou Como Registrar. O que foi Como Registrar? No início, lá atrás, há 9 anos, o que a gente fez?
A gente cobrava, na época, R$ 5.000 pelo escritório de advocacia para fazer um processo de registro de marca, e pela comostragem cobrava R$ 1.000 ou R$ 1.500, alguma coisa assim. Qual a diferença? Basicamente é que no escritório você tem uma reunião com a gente presencialmente. Na comostrar não precisava disso. Notem, eu estou me beneficiando e beneficiando o cliente. A gente vai gastar menos, tanto eu quanto o cliente, vai ter maior agilidade para atender e vai ter maior segurança. Eu não preciso me preocupar com o cliente desmarcando reunião. Eu não preciso me preocupar com o cliente que não conseguiu estacionar. Com o cliente que está em outro estado, eu não preciso me preocupar mais com isso. Isso faz com que eu consiga precificar mais barato. E note que eu jamais diminuo os nossos preços. O que eu faço é oferecer possibilidades para o cliente de contratar produtos. Gente, olha só, eu não estou falando você criar plano de serviço, eu estou falando criar produto mesmo, tá? E buscar na prateleira o que ele está precisando. Criamos também um Como Registrar Partner, que é o seguinte, é um modelo de parceria em que a gente licencia nossas atividades, nosso sistema, e aí o parceiro, seja advogado, contador, publicitário, empreendedor, qualquer pessoa de uma área que atenda o cliente final, ele pode oferecer a proteção às marcas, seja pelo acompanhamento, seja pelo registro, seja pela expansão, montagem de franquia, etc. E tal. E ele faz por nós isso. E ele faz isso sendo remunerado. Ele parte de uma remuneração mais discreta, no modelo gratuito, ele vai até a remuneração de 85% dos nossos valores. Como assim, Tiziano? Ele vai ter o nosso trabalho, a nossa atuação, recebendo até 85% do que a gente recebe. Ou seja, esse cara vai ganhar muito mais do que a gente. É verdade, mas eu não estou sendo bobinho. Eu estou fazendo isso porque isso gera escala para a gente. Depois eu explico para vocês como é que isso funciona. E a 99 Marcas, a gente criou também um sistema aqui, que é o seguinte, por meio de assinatura, o cliente paga um abraço, amiguinha, aí um dos maiores advogados do país. A gente paga um valor de assinatura, o cliente paga, e ele tem absolutamente todos os serviços administrativos contemplados para a marca dele. Pô, por R$99, dizendo, pois é. A questão é a seguinte, a gente já fez a conta, a gente já compreendeu quantas demandas o cliente usa ao longo daquele tempo. A gente oferece um contrato para ele, não é um contrato de 15 dias, de um mês. A gente sabe muito bem o que aquilo está contemplado. E um detalhe, 96 a 97% dessa nossa atuação é automatizada. Apenas cerca de 3 a 4% do tempo ele é de fato um ser humano, mas tem um ser humano, tá? A gente não dispensou isso. Não vou dizer ainda, porque talvez isso nunca seja dispensado, mas a gente conseguiu formatar isso de modo a ser muito barato para qualquer empresa e para a gente ser bastante lucrativo. Outra questão interessantíssima, que não é tanto abordada, é o empacotamento do conteúdo em si, das mentorias, nos cursos, de diversas formas de você compartilhar conhecimento, de você ter autoridade no mercado jurídico, além de você também prospectar cliente para a sua advocacia, óbvio, mas a gente está muito além daquele modelo tradicional de publicação de artigos, de livros, de palestras apenas. E isso também vale, tá? Mas não é apenas isso, tá? Opa, Aline, vou responder no final da live, tá bom? Obrigado. A Aline, por exemplo, é uma baita produtora de conteúdo. Tá aí um grande exemplo de profissional que entende dessa abordagem mais expansiva, dessa abordagem além do tradicional. Bom, pessoal, eu posso dar um exemplo daqui desse nosso próprio curso, do Oceano Azul do Direito. A gente tem um curso, agora a gente está com inscrições encerradas, nós, graças a Deus, conseguimos lotar a segunda turma, tá? E a gente já vai abrir inscrições para a terceira turma. E, obviamente, mais cara do que a segunda, com os benefícios maravilhosos, mas assim, quem entra antes sempre tem os benefícios de quem entra depois, só pagando menos. Isso é outra coisa que o advogado não está habituado a fazer, tá? Bom, nesse curso, por exemplo, eu abordo como você desenvolver esses produtos jurídicos que eu estou mencionando aqui, que sejam relevantes para as startups, para essa advocacia para startups. E eu detalho isso passo a passo, porque, gente, olha só, o que as pessoas estão comprando hoje não é o conteúdo. Hoje as pessoas estão comprando a conveniência, a economia de tempo. Notem que Pontes de Miranda continua sendo a referência máxima em todas as áreas de advocacia. Mas quem é que tem tempo de hoje ler Pontes de Miranda do zero e dizer, não, agora sim eu sou um baita advogado e eu também estou antenado com o que está acontecendo no STF? Quem tem? Ninguém. Ah, não, mas eu li a obra inteira de Pontes de Miranda. Tá bom, das duas, ou você é herdeiro,
ou vou ser um advogado bem além do normal. Porque não dá. Ninguém tem tempo de ler tudo da noite para o dia e ser um advogado bem sucedido, tá certo? Eu estou falando talvez do maior escritor em língua brasileira sobre direito. Bom, outra questão que eu posso dizer, como eu dei o exemplo do meu amigo Knil, eu também posso dar de Gustavo Sulibrac, lá do Rio Grande do Sul, Galvão, lá do Rio de Janeiro, daqui da nossa região, da Paraíba, tem Gustavo Rabai, bom, tem um monte de gente aí pelo Brasil que está fazendo um trabalho maravilhoso, está tendo um resultado incrível, porque essas pessoas compreenderam que advogado não é só assinar a petição, não é só, não, mas veja a importância do nome que está assinando a petição, o que isso continua sendo importante, mas não é só isso, pessoal. Compreendam que mais importante do que quem está assinando a petição é o todo. Vocês acham mesmo que hoje em dia a gente consegue competir, principalmente o pessoal que está entrando na advocacia mais jovem, o pessoal que está saindo agora da faculdade de Direito, consegue competir com os grandes escritórios? Não consegue, cara. Não consegue. Naquelas questões mais tradicionais, a parada existe um oceano azul, como a gente está chamando, gigantesco, de temas que não estão sendo vistos. Existe um oceano azul de questões, por exemplo, de saúde mental, que não estão sendo discutidos. Existe um oceano azul de organização financeira para advogado, que não está sendo discutido. De oratória, que não está sendo discutido. De evento, não está sendo discutido. É isso que eu estou mostrando para vocês. A gente tem como criar produtos em diversas áreas para atender a advocacia. Semana passada teve um grande advogado, um parceiro nosso, que fez um evento em São Paulo, um baita evento em São Paulo, para 1000 advogados. Ele vai realizar outro agora, lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Veja, é isso que está acontecendo. A advocacia mudou. Não é mais aquela advocacia de você estar naquela sala muito, muito tradicional, cheia de obras de arte caríssimas, etc. e tal. Não é isso, isso mudou. Não é apenas isso. Bom, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, para a gente identificar esses desafios, a gente tem que treinar algumas habilidades, tá certo? E existem algumas objeções de nossos colegas advogados. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, as objeções que eu mais ouço de vocês, que eu mais recebo mensagens, é o seguinte: receio da perda de clientela. Tiziano, se eu for para a advocacia da startup, eu vou perder meu cliente tradicional? Não, você não vai. Ao contrário, ele vai pensar, caramba, que legal, o meu advogado, a minha advogada está na advocacia melhor e eu estou tendo o prazer de usufruir disso, sem pagar mais por isso. Medo de perda de credibilidade. Ah não, mas olha, eu já estou estável aqui, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga minha que ela fazia negócio de PVAT, seguro de PVAT, né? E ela dizendo, pô, mas era muito bom, porque havia muita demanda e todo mundo precisava, etc. E tal, tudo bem, e aí como é que ela está agora? Está super preocupada com esse mercado, porque os grandes escritórios tomaram isso. O que aconteceu foi, os grandes escritórios fizeram a mesma questão que fizeram com o direito previdenciário, criaram produtos. Os grandes escritórios estão certos, e quem está achando que dá para ter advocacia artesanal nessas áreas, está errado. É isso que a gente precisa fazer, é criar esses produtos. E por último, assim, terceiro, é o desconhecimento dessas áreas que algumas pessoas chamam de áreas novas, áreas supostamente novas, que nem são tão novas assim, tá, gente? Direito digital, direito à propriedade intelectual, patentes, enfim, essas micro-áreas, digamos assim, isso não é tão novo. Eu fui aluno, um dos maiores professores que eu tive na vida, foi o professor Denis Borges Barbosa. O professor Denis falava sobre isso, e infelizmente ele faleceu há mais de 50 anos. Então, assim, a gente não está lidando com nada que a inovação absurda, gigantesca e tal. Não, não é isso. O que a gente está fazendo é lidando com matérias que até então a gente não conhecia, tá? A gente, que eu digo, a advocacia como um todo. Então, assim, você tem como aproveitar essas oportunidades ao máximo. Veja, desafio é claro que tem, objeção é claro que tem, mas a gente tem que compreendê-las e derrubá-las, certo? Vou dar um exemplo. Leia muito mais. Não leia apenas hard skills. Não leia apenas, por exemplo, os livros de Denis Borges Barbosa. São obrigatórios para todo mundo que quer atender na área de propriedade intelectual e seus derivados. Absolutamente obrigatórios. A questão não é só Denis. Você tem que ler também William Ury, você tem que entender de negociação. Você tem que ler Rancharam, você tem que entender de estratégia, você tem que entender de Oceano Azul, você tem que entender de oratória, você tem que entender de outras questões que não estão apenas nos livros de direito, mas não se sobrepõem aos livros de direito, se complementam.
Outra coisa, para mim essa daqui é a mais importante, tá? Participação em comunidade. Pessoal, olha só, não adianta você dizer, não, mas eu estou lendo muito, eu estou estudando muito, e você está desassociado, você não tá próximo dos seus colegas. Mas quando eu falo dos seus colegas, não é o seu colega concorrente que é igual a você. Não, assim você nunca vai melhorar. Você tem que ir para quem é diferente. Vai para um congresso ou para um evento, por exemplo, de direito de família. Vai para um evento sobre direito do consumidor. Vai compreender o que o pessoal está fazendo. Ou, o que é melhor, se afasta um pouquinho disso e vai para um evento sobre petróleo. Vai para um evento sobre, sei lá, comércio varejista. Vai para um evento... Não, você está brincando. Não estou brincando. É daí que vem os melhores insights. Como a Restrala foi criada pela influência de 2 queridos amigos meus. Um publicitário e um advogado em tese frustrado. Um advogado que está milionário hoje com outras empreitadas, que ele não está advogando. Então, notem que a gente precisa ouvir essas pessoas diferentes e precisa estar em comunidade. O que todo mundo está fazendo é isso, é procurando pessoas semelhantes de interesses, mas não de competências. Eu não vou me juntar com todo mundo que pensa igual a mim, não, assim eu nunca vou crescer. Eu preciso me juntar com quem é melhor do que eu, com quem é de outras áreas. E bom, também é importante falar sobre a concepção de produtos. De novo, gente, a gente tem que ter cuidado com a vaidade da advocacia tradicional. Esquece isso, esquece essa vaidade. Vamos pensar que a advocacia não é meramente intelectual, a advocacia também é estratégia. A gente tem que ir atrás de criar produtos. Sejam e-books, sejam cursos, sejam livros, sejam eventos, sejam formações de comunidades, tudo isso. Você precisa criar isso. E obviamente, como eu falei, tudo se trata de um equilíbrio. Não é apenas... Muito obrigado, amigo Ian. Perfeito, é isso mesmo. A gente ter esses relacionamentos, eles fortalecem não apenas o networking. Tá aí o exemplo improvável. Ian e eu temos vários interesses em comum, mas ele, que é um grande advogado com uma vasta experiência no exterior, com uma baita história de vida também, de fato é um dos maiores advogados do Brasil. Ele tem, eu o conheci em um ambiente mais formal, ou seja, se eu não tivesse envolvido nesse ambiente que para mim é estranho, eu não teria conhecido, eu não estaria aprendendo com ele. E bom, essa formação de comunidade eu acho que é importantíssima para a gente compreender, digamos, o que está na moda falar, o fora da caixa, né? O que é complementar ao que a gente já atua. E notem que não se trata de uma exclusão do processo judicial, não é apenas de, eu farei isso em detrimento do processo judicial, eu vou fazer só isso, agora acabou a judicialização. Não é isso. É a gente saber como defender direitos em diferentes frentes, tá? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um encontro, mais uma live. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado tanto quanto eu. Foi um prazer compartilhar e conversar aqui um pouquinho com vocês. Obrigado pelas interações. Eu queria recapitular alguns pontos aí do que a gente falou aqui rapidamente. Basicamente, explicamos que o direito não é apenas processo judicial, embora o processo judicial seja parte fundamental do direito. Falamos sobre a importância de criação de produtos, sejam eles digitais ou não, e sobre a necessidade da compreensão de escala, e não apenas da valorização por hora. Não, Tiago, mas o meu timesheet é caríssimo, meu timesheet é de R$1.000 e tal. Tudo bem, mas talvez você esteja perdendo grana, porque você está ficando escravo da tua hora. O teu trabalho não está rodando enquanto você está dormindo, por exemplo, e deveria estar. E bom, e aí para responder algumas perguntas, a nossa amiga, que acabou de falar novamente também, perguntou sobre o OAD. O OAD é o nosso curso Oceano Azul do Direito, que a gente explica, obviamente, de forma muito mais aprofundada do que conversamos aqui hoje, do que conversamos nessa série de conteúdos. A gente explica como advogar, tanto no segmento de direitos de startups, como advogar como startups, que é essa nossa provocação. Em qualquer área do direito, você consegue advogar como startup. Isso significa aumentar seus valores, aumentar sua prospecção e diminuir o seu tempo envolvido nisso. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão de temas ou quiserem compartilhar suas experiências, por favor, fale conosco, nos mandem mensagem. Vai ser um prazer a gente melhorar esse conteúdo com base nas necessidades e nas contribuições de todos. E quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve, por favor. Convido todo mundo a fazer isso aqui no Instagram, no TikTok, no YouTube. E vocês vão ficar por dentro de todas as novidades e vão ser avisados sempre que a gente tiver um conteúdo novo. Eu agradeço a cada um pela presença, pelas perguntas, pelos comentários, pelo apoio constante.
É isso aí, gente. Até a próxima live. Beijo, um abraço.